queria que vocês abrissem Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 fala de um grupo de mulheres muito importante. E igualzinho a vocês. Em Lucas capítulo 8, fala de um grupo de mulheres bem diferenciadas. Está escrito desde o versículo 1. E aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres, é aí que você entra. Nas mulheres, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Eram mulheres, aqui não está falando de valores, aqui está falando de fidelidade. Mulheres fiéis a Jesus. Mulheres que sabiam que aquilo que elas faziam, e olha que elas caprichavam, porque o manto de Jesus foi disputado por soldados romanos. Quem fez aquele manto, que é tão valioso, tão bonito, foram as mulheres. E daqui eu acho interessante que os discípulos andavam com ele. Ele podia ter um monte de homens que ajudassem o seu ministério, mas o Senhor está mostrando que as mulheres, nós fazemos diferença no reino natural e no reino espiritual. Cada mês a gente vai para uma área. Nós que somos mulheres, a gente gosta daquelas histórias e viveram felizes para sempre. E é claro que o mundo ele traz uma ideia de falsa felicidade. A felicidade que o mundo nos oferece, ela é imediata, mas tem curta duração. A felicidade que Deus te oferece, ela não é muitas vezes imediata. A felicidade que Deus ofereceu, por exemplo, para um homem chamado Davi, não foi imediata. Durou pouco. Chegou Samuel e falou, olha, Deus tem grandes promessas para você, você vai ser o rei de Israel, mas durou pouco. Sabe aquela coisa? Eu vivo falando para vocês que minha mãe falava, mas é isso mesmo, minha mãe falava, não ri muito porque você chora muito. Aí acho que Davi, na hora que Samuel falou, e depois começaram os problemas, ele deve ter pensado a mesma coisa. Está vendo? Eu ri à toa, achei que eu ia sair dessa, mas eu já estou chorando de novo. A felicidade que Deus te oferece, ela vai sendo construída. Mas também quando chega, querida, sai de baixo. É uma felicidade construída na rocha. E ali o diabo não vai poder tocar. Parece que estava acontecendo o contrário na vida de Davi, mas quando chegou a felicidade, foi algo que o diabo não pôde tocar. Mas eu estou falando de um homem? Não, vou falar de uma mulher. Uma mulher diferente. Eu já acho que para vocês, eu já falei de todas as mulheres, mas eu estava falando para a Cristina Mel, eu falei, hoje eu vou falar de uma mulher que eu tenho certeza que eu nunca falei aqui na igreja. E se eu não falei aqui na igreja, também não falei em nenhum outro lugar. Eu nunca falei sobre Abigail. Abigail, eu gostaria que você abrisse em 1 Samuel, capítulo 25. Por que eu falei de felicidade? Porque a história de Abigail parece que é uma história feliz. Se a gente ler rapidamente, nós vamos ver que ela tinha tudo para ser uma mulher feliz. Uma mulher da rede social, como disse a pastora, que você iria dizer, meu Deus, olha a casa de Abigail, olha a roupa de Abigail, olha o carro de Abigail, olha as férias de Abigail. Se por um único motivo, olha quem era ela. No versículo, em 1 Samuel 25, versículo 2, havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Para você, parece que isso aqui não é muita coisa. Gente, isso é muita coisa. É a mesma coisa que falar que ele tinha uma casa em Nova York, ele tinha, sabe, ele passava férias em Dubai, era por aí, é esse nível. E ele está falando aqui que ele tinha tudo isso. Só que quem era Nabal? Nabal era o homem, era o nome deste homem. E Abigail, apareceu Abigail. O de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Puxa, já não basta ser rica, ainda era formosa. Porém, o homem era duro, maligno. Aí começou, né?
Aí o homem era duro, maligno em todo o seu trato, e ele era da casa de Calebe. Sabe aquela pessoa que saiu torta? Porque como é que pode ser descendente de Calebe e sair torto desse jeito? Calebe, aquele amigo mesmo de Josué, aquele que entrou na terra prometida, aquele homem que disse, olha, eu já tenho mais de 80 anos, mas eu tenho a mesma força que eu tinha aos meus 40, eu vou lá, vou subir no monte, vou vencer os gigantes. Ele creu em Deus quando ele tinha 40, ele creu em Deus quando ele tinha 80, e aí Nabal, ele nasceu torto, ele, do lado do avesso, era um homem, vamos dizer, estúpido. Você conviver com uma pessoa dessa não é fácil. Se você me dissesse assim, e o que você fala de Abigail? Abigail era a pobre menina rica. Abigail era uma mulher que tinha tudo, mas não tinha nada. Abigail não tinha respeito. Abigail não tinha amor. Abigail não tinha valorização. Abigail não tinha o essencial para a gente sobreviver, uma vida tranquila. Sabe aquela situação que você convive com uma pessoa que você pisa na ponta do pé porque você tem medo? Eu era assim com meu irmão. Meu irmão era tenso, nervoso, irritado. E antes dele se converter, eu tinha medo até de respirar perto do meu irmão, porque meu irmão era violento de verdade. Ele infartou 2 vezes, infartou a terceira agora, mas ele tem Jesus, Jesus salvou. Agora ele é um homem transformado, mas ele era assustador, e eu vivia disso. E quando eu me converti, eu falei, mãe, eu acho que eu vivia com Labão, porque o meu irmão, ele me dava, ele de verdade, eu acho que eu falo baixo por causa disso, porque ele falava assim, eu sempre falei baixo, mas eu acho que eu falo mais baixo ainda, porque ele falava assim, Milena, fala baixo. Eu falo, meu Deus, eu estou falando baixo. Ri baixo. Mas ri baixo. Como assim? Está batendo a porta do meu carro. Parece que é geladeira. Não é o meu carro. Eu falei, meu Deus, eu bati devagar. Não bati, eu encostei a porta do carro. Acho que ele se irritava com a própria sombra dele. Por isso eu imagino o que Abigail viveu. Porque eu vivi dessa forma. Eu vivia num lar de gritaria e num lar de irritação. Mas falando de Abigail, então Abigail parece que tinha uma vida perfeita, mas era uma mulher assustada, ferida, frustrada, triste. Mas ela era formosa. Mas eu não estou falando de beleza exterior. É a Bíblia que está falando que ela é formosa. Quando Deus fala de formosura de uma mulher, claro que às vezes ele fala como a rainha Esther, ou como Sara, que eram realmente formosas, fisicamente falando. Eu não duvido que Abigail também era bonita, exterior dela. Mas a Bíblia, ela sempre ressalta uma beleza interior. E eu digo que essa beleza interior, quem quer roubar, é o diabo te deformando. A situação de Abigail era para ela ser uma mulher deformada. Era para que todas as qualidades dela fossem pisadas pelas trevas. Existem 2 fogos. O fogo de Deus é o fogo que Moisés experimentou quando ele teve um encontro na sarça. Esse fogo, Deus mostrou para Moisés, quando eu chego numa vida como a sua, eu cheguei na sarça, mas agora eu estou pedindo permissão, Moisés, para chegar na sua vida, porque eu sou o fogo que transforma, eu sou o fogo que valoriza, eu sou o fogo que traz poder sobre a sua vida, eu sou o fogo que te torna mais semelhante a mim, eu sou o fogo que traz o poder do céu sobre a sua vida. Moisés ele entendeu o recado, e ele quis esse fogo de Deus. Aí o diabo chega para você, e é claro que ele não fala com palavras, mas com as situações. Eu sou o fogo, eu vou destruir os teus sonhos, eu vou destruir o teu casamento, eu vou destruir a tua paz, eu vou destruir tudo aquilo que você tem de precioso. Tudo vai virar cinzas. Esse é um decreto que muitas aceitam. Abigail poderia ter aceitado, porque conviver com uma pessoa, quando você fala de emoções, eu poderia descrever Nabal como o narcisista dos narcisistas, um homem egoísta, um relacionamento tóxico, algo difícil de ser encarado todos os dias. Aqui eu estou falando de um casamento, mas você deve ter enfrentado situações, seja como filha, seja qualquer outra situação, que chegou para te destruir em cheio.
E você sabe por que o diabo quer te destruir? Porque você tem algo precioso dentro de você, que é o plano e o projeto de Deus para a sua vida. O plano de Deus é que você, por onde você passe, as pessoas sintam a presença de Deus na sua vida. Não porque você vai falar algo, mas porque elas sentem a presença de Deus na sua vida. Mulheres ungidas, mulheres aperfeiçoadas, melhoradas, transformadas, mulheres revestidas do poder de Deus. Mas Abigail, por enquanto, parece que ela vivia à sombra de Nabal, oprimida por Nabal. Uma mulher sombra mesmo, invisível, eu diria para você. Uma mulher que talvez os criados de casa tivessem até pena dela, pela situação que ela vivia diariamente. Este homem, ele não conseguia falar de forma normal. Ele falava brigado, ele falava irritado o tempo todo. Eu sei que aqui muitas já viveram isso, ou como filha, ou como esposa, ou como irmã, ou como amiga. Eu só sei que as situações se levantam na sua vida para te destruir. Mas não para aqui a passagem. E diz que, bom, eu vou contar para a gente chegar até a situação. Bom, esse homem que era muito rico, Davi, ele estava fugindo de Saul no deserto. E ali ele estava fronteira de onde os pastores de Nabal, eles estavam cuidando dos rebanhos. Os homens de Davi estavam. E este deserto é um lugar muito perigoso, tem muitos ladrões, tem muitas situações de perigo. E Davi, com a sua bondade, com a sua misericórdia, ele e os seus homens cuidaram não só dos pastores, como do rebanho, para que ninguém roubasse, para que ninguém chegasse perto deles, não em troca de nada. Mas quando chegou a fome, e Davi não tinha mais como dar de comida para os seus guerreiros, ele foi e falou, bom, esse homem, ele é tão rico, ele vai me ajudar. E ele pediu ajuda, ele mandou um recado. Ele falou assim, olha, eu estou mandando um recado para você, Nabal, eu te ajudei, você não me pediu, mas eu fiz. E agora eu estou pedindo, me ajuda, eu tenho muitos homens, me ajuda. E Nabal deu uma resposta, eu não pedi nada, eu não vou ajudar é nada, vocês são um bando, sabe? Ele ofendeu, assim como ele ofendia todo mundo, ele ofendeu. E o que aconteceu? Aconteceu que o recado foi dado para Abigail. Abigail, um servo falou, Abigail, você não tem noção do que o seu marido fez. Ele está brincando com fogo, parece Israel e Irã, né? Ele está brincando com fogo. Ele mexeu com Davi. Olha, Davi ficou tão bravo que ele está dizendo que ele vem para destruir tudo que é de Nabal. E você sabe que Davi é imbatível. Gente, havia um decreto de destruição da família de Abigail. Quantos decretos nós vivemos? Eu não sei, mas eu sei que nós todas aqui, nós temos em comum um inimigo que veio para matar, para roubar e para destruir. Ele tem decretos contra o teu casamento, contra a tua vida profissional, contra a tua vida ministerial. Ele tem decretos contra as amizades verdadeiras. Ele não quer que você tenha amizade verdadeira, alianças. Ele tem decretos. Esta mulher, ela poderia gastar o tempo dela. O que ela poderia fazer? Ela poderia chegar e começar a brigar com o marido. Ela podia dizer, olha o que você fez. Eu disse para você, olha, comigo você é um cavalo. Aí já começa as ofensas, né? Comigo você é um cavalo. Mas agora com os outros, você mexeu agora com a pessoa errada. Eu te disse. Isso é típico de mulher, né? Eu te disse. Eu te avisei. Agora, me explica uma coisa, quem nunca disse isso para alguém, levanta a mão com coragem. Eu te disse, eu te avisei. Ainda bem que você está na casa de Deus. Você não mente, nenhuma mulher levantou a mão. Olha como eu conheço vocês. Claro que eu conheço, eu sou mulher. Eu sou a primeira que fiquei de mão abaixada. Gente, a gente é mestre nisso, né? E a gente se sente. Eu disse, isso a gente fala para filho, a gente fala para marido, a gente fala para todo mundo. Eu disse, eu avisei, mas nunca me ouve, nunca eu sou valorizada. Aí começa a lista. Aí a lista é grande do nunca. E agora, esta mulher cheia do Espírito Santo, fala comigo, cheia do Espírito Santo. Você tem duas opções: ser cheia do Espírito Santo ou ser cheia de você mesmo. Se você for cheia de você mesmo, não vai dar certo.
Essa mulher, ela tinha tudo para ser governada por emoções desgovernadas. Ela podia ser, eu não sei qual é o temperamento de Abigail, de verdade, ela aparece poucas vezes, aí não deu para analisar direito. Mas se ela fosse melancólica, ela iria ali cair em autovitimização. Ai, tudo acontece de ruim, já não basta este homem aqui. Agora, por causa deste homem, eu vou viver destruição da minha casa. Aí, se ela fosse melancólica. Se ela fosse colérica, ela ia chutar tudo, ia brigar com todo mundo, ia falar um monte, como eu disse. Se ela fosse sanguínea, ela ia para a casa da vizinha. E ela ia falar do marido, e ela ia falar de tudo, o quanto a vida dela era ruim. E assim, se ela fosse fleumática, ela ia ficar num cantinho, sem fazer nada, ia dizer, como é ruim a minha vida. Então, não importa. Se você for cheia de você mesmo, você vai fazer a coisa errada no momento de crise. Mas se você for uma mulher iluminada pelo Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia de Deus, você vai saber fazer a coisa certa na hora certa. Porque ela podia ser governada pela tristeza, ela podia ser governada pela ira, ela podia ser governada pela vitimização, mas não, esta mulher foi governada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque ela tinha uma vida de oração. Só uma mulher, você fala, e como é que você sabe? Aqui não está escrito que Abigail tinha uma vida de oração. Mais para frente, eu provo para você que ela tinha uma vida de oração. Ela sabia, ela foi uma mulher profética. Ela sabia todas as profecias que estavam sobre a vida de Davi. E só uma mulher cheia do Espírito, que tem uma vida de oração, que ia saber tudo aquilo que ela derramou diante de Davi. Mas eu estou antecipando. Então essa mulher, ela não governada por emoções totalmente desgovernadas, ela começou a agir cheia do Espírito Santo da forma certa. Gente, desde dezembro que eu venho falando velocidade e foco. E eu quero que você repita, velocidade e foco. Deus está com pressa com você. Deus vai fazer grandes coisas e rapidamente, mas Ele quer atitudes rápidas da tua parte. Se você não faz devocional, você vai começar a fazer amanhã de manhã. Se você não ora todo dia, você vai começar a orar amanhã de manhã e todos os dias. É alguma coisa, algo que você não fazia. Se você não pede orientação de Deus, você vai começar a fazer isso a partir de hoje. Nem para amanhã, a partir de hoje. É algo rápido e é algo que vai surtir efeito rápido também na sua vida. Se você não sabe, Jesus está voltando. É só você pegar o seu celular ou ligar a televisão e você vê como está o Oriente Médio e você vê que Israel hoje prometeu que vai responder. Israel respondendo, olha, eu nem vou entrar nesse assunto, senão eu vou querer ficar só nesse assunto. Israel respondendo, aí eu quero te dizer que Jesus está voltando de verdade. Então, eu quero te dizer que tem pouco tempo para a gente ser feliz e viver tudo que Deus quer para a gente. Deus está levantando mulheres cheias do Espírito Santo para fazer diferença na tua casa, para fazer diferença na tua vida, para fazer diferença na cidade em que você mora, porque Abigail, ela podia dizer, essa é uma tragédia anunciada, a destruição da minha casa é uma tragédia anunciada, iminente, e não tem como não acontecer. Eu não sei o que você está vivendo, que é a tragédia da sua vida, mas esta mulher, fazendo o que nós vamos ver, ela mudou totalmente a história, porque Deus mostrou para ela o que fazer. Deus queria surpreender o inimigo. A casa dela tinha uma sentença de destruição, e você vai ver o que ela viveu. Mas ela teve que tomar uma atitude, e a atitude dela, agora você vai ver comigo, está escrito no versículo 17. Um servo foi e contou para ela o que tinha acontecido. E então, no versículo 17 está escrito, agora, pois, considere ver o que hás de fazer. Porque isso ainda é o servo dela falando. Porque já o mal está, de fato, determinado contra nosso Senhor e contra toda a sua casa. Gente, até então, o mal está determinado contra o Senhor, é Nabal.
Agora, o mal está determinado também contra a tua casa. Você sabia que o mal também, o inimigo, ele determina sobre a tua casa, mas o Deus determina a bênção sobre a sua casa. Ele só está esperando uma Abigail se levantar hoje. E quem quer ser Abigail aqui? Você nem conhece ela direito, mas daqui a pouquinho você vai conhecer. Sabe por que eu pedi para você levantar a mão? Sabe o que significa Nabal? Nabal significa estúpido, insolente. Agora, sabe o que significa Abigail? Querida, amada pelo pai, a felicidade do pai. Abigail significa a alegria do pai. Você é a alegria do pai. Diz para a mulher do lado, você é a alegria do pai. Então, prazer, dá a mão para a tua amiga, fala prazer, Abigail, alegria do pai. Eu sou Abigail, você é Abigail, nós somos Abigail, nós somos a alegria do pai. Abigail sabia disso, porque a vida dela não ia permitir que essa mulher levantasse a cabeça e fizesse alguma coisa. Eu sou a mulher infeliz, a mulher desprezada, a mulher maltratada, a mulher que se sente violentada todos os dias. Eu sou envergonhada, eu sou humilhada, mas eu garanto que todo dia, para ela ter essa força, que você vai ver agora, eu garanto que ela lembrava todos os dias, o meu nome significa a alegria do Pai. Eu sou a alegria do Pai, e por isso eu vou agir, porque Deus se alegra comigo, Deus me ama, Deus cuida de mim, e eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus. Olha o que essa mulher faz no versículo 17. E ele é filho de Belial, falando ainda do marido dela, Nabal. E não há quem lhe possa falar. Então, Abigail tomou, o que está escrito aí? Abigail devagar, arrastando os pés, chorando, brigando com Nabal. Ou Abigail reclamando com a vizinha. Abigail, olha, ela estava com um prato cheio ali, ó. O servo falou mal do marido dela. Falou assim, porque o teu marido fez isso. E olha com que autoridade esse servo fala. E não há quem possa falar. Ele falou mal de Nabal. E Abigail, se ela fosse cheia dela mesma, é isso mesmo, você não sabe o que eu passo. Esse homem é um estúpido. Esse homem é isso. Esse homem é que pronto, a unção ia embora da vida dela. Se ela falasse mal, eu acho tão interessante, namoradas, noivas, esposas, que quando briga com o namorado, com o noivo ou com o marido, corre e fala mal dele para todo mundo. E depois que fica tudo bem, aí ela quer que os outros gostem dele. Que interessante. Aí todo mundo pega implicância com ele. E eu já tenho uma regra entre eu e o Jonas. Imagina como pastores, o que a gente ouve. Gente, às vezes sobe o sangue. E eu fico do lado daquela mulher sofredora. E aí eu fico e compro a briga. Ficava e comprava. Comprava briga, ficava com raiva daquele homem. E falava, Jonas, dá um jeito nele. Não tem jeito e não sei o quê. Ficava inflamada daqui a pouco. Aí os dois se beijando, se abraçando. A pastora Naira falou que você é ruim. Aí falava que eu falei dele. Eu falei, nunca mais eu caio nessa armadilha. Não compro mais a briga de ninguém. Eu oro por você, minha querida. Teu marido pode ser uma bênção. Ele vai ser uma bênção. Vamos orar por ele. Então, mas eu digo para você, esta mulher cheia de Deus, com um prato cheio para falar mal do marido, ela depressa foi fazer a coisa certa. Ela depressa foi em direção a Davi, porque ela estava cheia de autoridade, cheia de graça, cheia de unção. Ela já sabia o que ela ia fazer, porque Deus falou para essa mulher o que ela iria fazer. Mas ela foi devagar, arrastando o pé, ou ela foi como que você leu aqui comigo? Ela foi a toda pressa. Fala comigo, a toda pressa. Você vai começar a orar depressa. Você vai começar a ler a Bíblia depressa. Você vai começar a crer no impossível depressa. Você vai começar a ser restaurada por Deus hoje depressa. Deus está com pressa. Essa mulher, ela não acordou um dia restaurada. Todos os dias. Eu não estou dizendo que ela era super heroína. Ela chorava. Ela se sentia mal.
Ela se sentia um lixo alguns dias. Mas como é a alegria do Pai, ela derramava o coração diante da pessoa certa. Quem é a pessoa certa? O Senhor. E o Senhor falava no coração dela: você é a mulher que eu escolhi. Você é a minha alegria. Você é favorecida. Você é iluminada. Você é cheia do Espírito Santo. Você acha que eu estou falando com a Abigail? Eu estou falando contigo. Eu estou falando contigo. É você, tem endereço para você essa palavra. Aí a Abigail, ela foi depressa. Tá bom, ela foi depressa. E o que ela fez? No versículo 23. O que está escrito aqui? Vendo, pois, Abigail a Davi, o que aconteceu? Ela fez o quê? Ela foi depressa. Essa mulher, ela sabia a velocidade do céu. Não tinha tempo a perder. Ela sabia que havia um decreto de destruição contra a casa dela. Ela não perdeu um segundo. Quanto tempo você perde falando para os outros o quanto você é infeliz? Isso é perder tempo. Fala com Deus, porque Ele te ouve, Ele transforma a situação, Ele te dá força quando você está fraca, Ele enxuga as tuas lágrimas quando você está chorando, e Ele diz o quanto você é especial, e Ele ainda te enche de sabedoria. Mulheres sábias. Deus está procurando mulheres que querem ser sábias. Deus está procurando mulheres que querem ser cheias do poder, cheias do Espírito Santo. E eu quero saber mais uma vez, quem aqui quer ser Abigail, cheia do poder de Deus? Esta mulher, ela não perdeu então tempo nem com Nabal. E eu quero te dizer uma coisa, ela podia ter perdido tudo aquilo que eu falei de Nabal, é tentar mudar a pessoa. Ninguém muda ninguém. Ela não perdeu tempo tentando mudar Nabal. Ela perdeu tempo, ganhou tempo, mudando ela mesma. Sabe de uma coisa? Eu vou caminhar. Sabe de uma coisa? Eu vou orar. Sabe de uma coisa? Eu posso ter sabedoria de Deus na minha vida. Você sabe que muitas vezes, quando eu estou lendo a palavra, eu paro de ler a palavra e eu escrevo aquele versículo, porque aquele versículo começa a arder no meu coração. E eu deixo numa folha de papel. E de repente, quando eu estou orando, aquele versículo é a arma que eu precisava. Pode ser no dia seguinte ou daí 2 dias. São armas que Deus vai nos dando. Então Abigail, ela chegou, já sabia o que ela ia falar para Davi. Ela não chegou para Davi falando: Davi, olha só, eu sou uma mulher que sofro tanto. Não, ela foi com uma palavra, um clamor pela casa dela. Hoje você vai clamar por você vai clamar por sua causa, você vai clamar por todas as causas perdidas da sua vida. Deus vai te ouvir e o diabo vai ter que entregar aquilo que é teu. Você sabe que aí quando ela chegou perto de Davi, ela disse no versículo 25, ela disse: não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber com Nabal, porque o que significa o nome dele, ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, eu não vi os moços de meu senhor que enviaste. E aqui no versículo 26, ela faz um clamor pela casa dela. Ela está falando: olha, sabe uma coisa? Eu não vi, eu estou pedindo perdão por mim, eu estou pedindo perdão pelo meu marido. Ela pediu perdão pelo marido, ela pediu perdão por ele, e ela clamou pela casa dela. E eu gostaria que você abrisse, nós vamos voltar aqui, mas eu gostaria que você abrisse em Isaías 61. Isaías 61 é um texto que fala de Jesus e quem Jesus é para você. Aqui está revelando o que Jesus faz na sua vida. E eu vou ler o que você fica sempre, eu sei que você conhece o versículo 1, que ele veio para proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. Mas eu quero que você leia comigo o versículo 3. Ele veio para pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas. Fala comigo, uma coroa ao invés de cinzas. Quantas aqui têm noção de que você é uma princesa de Deus? Bom, não foi com tanta convicção, então eu vou perguntar de outra forma. Quantas aqui entendem que são filhas de Deus? Levanta a mão. Quantas aqui reconhecem que Deus é rei? Agora eu vou repetir a pergunta. Quantas aqui reconhecem que são princesas de Deus?
Ah, agora sim. Filha de rei, princesa é. Princesa que é princesa, tem que ter o quê? Coroa. Mas acontece que você nasce princesa. No projeto original de Deus, você nasceu princesa. No coração de Deus, você é princesa. Na mente de Deus, você é princesa. Mas acontece que assim como Abigail, a vida vai queimando tudo que é teu. É aquele incêndio que vem. E é um incêndio que parece que não para nunca. Você queima os sonhos, queima os projetos, queima a segurança, queima a autoestima, queima tudo que você tem de precioso. O incêndio do inferno é para deixar tudo que é teu e de mais belo completamente irreconhecível. Quando a cinza chega, você não reconhece nada. A minha pastora, quando eu me converti e reencontrei a igreja 30 anos depois, ela me mostrou, logo que eu cheguei lá na igreja, ela me mostrou um púlpito. Um púlpito não, é um baú. E ela falou assim: teve um incêndio aqui na igreja, Naira. E o incêndio destruiu tudo. E eu achei que o meu ministério, o tio Cássio, que era o marido dela, era porque ele morreu. E ele que foi através dele que eu me converti. E ela disse assim: já não bastava a morte do meu marido, já não bastava tudo que eu estava vivendo, e veio esse incêndio e queimou tudo, destruiu tudo. E ela me mostrou fotos, nada ficou, absolutamente nem o telhado derreteu. Aqui os bombeiros, quando chegaram, já não puderam fazer nada, estava completamente destruído. Ela falou assim: no dia seguinte, quando eu vim e eu pisei em cima das cinzas e da ruína, eu disse: meu ministério acabou, meu marido morreu, a igreja foi destruída. Eu acho que, e ela disse que ela falou pensando que era um sinal de Deus para ela parar, porque tudo acabou, absolutamente tudo acabou. E Deus falou para ela: olha para lá. E era um baú onde guardava todas as coisas da ceia. E ela falava: aquele baú é de quê? E ela olhou aquele baú. O baú não era de ferro. O baú hoje está no púlpito. Então, se você quiser ver algum vídeo no YouTube da Igreja Cristo Salva, você logo vai ver do lado do púlpito um baú. E ele falou assim: este é o sinal que eu quero que você se levante, porque como mulher forte, essa igreja vai ser reconstruída e o ministério não acabou. Aquele baú de madeira foi a única coisa, de madeira, não estou falando de ferro, de madeira, estava intocável, não tem nada, nenhuma marca de que ele passou pelo incêndio. Ele estava no meio de tudo que virou cinza. E eu quero dizer que o Senhor está dizendo: olha, você pode olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, está tudo cinza, mas eu digo que você está inteira, você não foi tocada, você é minha princesa, você é a alegria do papai, e eu quero te dar a melhor porção do Espírito nessa noite. Abigail tinha essa certeza. Gente, para essa mulher sair decidida, para essa mulher sair, chegar diante de Davi sem choro, sem lamúria, sabendo a palavra certa que ela iria dizer, porque essa mulher não parou aí. Sabe o que ela falou? Por isso que eu disse que eu ia provar para vocês que ela era uma mulher cheia do Espírito e que tinha intimidade com o Pai. Ela disse: eu sei quem é você. Eu vou resumir o que ela disse para Davi. Eu sei quem é você, a promessa de Deus, que Deus tem para você. Hoje você está aqui no deserto fugindo, mas você vai ser o rei de Israel. Essa mulher estava profetizando. Quem contou para essa mulher estava cheia do Espírito Santo de Deus. Você vai ser o rei de Israel. E agora você, como rei de Israel, por que você vai sujar a sua mão de sangue com algo que vai ser culpa nas tuas mãos? Porque você está agindo com a fúria e não porque Deus te mandou. Gente, que sabedoria dessa mulher. Davi ficou perplexo. Davi falou: meu Deus, quanta sabedoria, quanta prudência,
Quanta porção de Deus na tua vida. Eu louvo a Deus por tua vida, porque você, cheia do Espírito, não permitiu que eu cometesse uma loucura. Gente, essa mulher, ela evitou 2 tragédias. A tragédia na casa dela, a tragédia na vida de Davi, que ia agir por impulso, porque Davi estava cansado. Davi estava no deserto, fugindo de Saul, aí encontra com Nabal. É claro que ele perdeu o equilíbrio quando ele encontrou com Nabal. Ele não orou, ele não consultou Deus. Então seriam 2 tragédias. Uma mulher cheia do Espírito Santo evitou 2 tragédias. Você é essa mulher que Deus está procurando. Você pode evitar tragédias na tua casa. Você pode evitar tragédias aonde você passar. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Você pode ter chegado aqui não tão cheia, mas você vai sair daqui cheia do Espírito Santo. Você estava lendo comigo Isaías 61. Isaías 61 fala que o Senhor está dizendo: eu vou tirar a cinza da tua cabeça, eu vou colocar de volta o que o diabo roubou, a coroa, porque você é a alegria do papai, você é a princesa, você não é a mulher vítima, você não é a mulher fraca, você não é a mulher que viveu muitas tragédias. Aí você fala: eu vou negar o que eu já vivi? Não. Como que Abigail ia negar tudo que ela viveu? Mas ela olhava para o plano perfeito de Deus. Ela não se desgastou tentando mudar a vida dela sozinha. Sozinha você não pode fazer nada. Mas com Deus tudo pode acontecer. Com Deus todas as situações podem ser mudadas. Sabe, a situação na vida do teu filho pode ser mudada. A situação na tua vida. Você, uma mulher traumatizada, você pode se levantar sendo forte aonde o diabo te feriu. Eu vivo dizendo que Deus é um Deus que surpreende as trevas. Porque quando ele disse que a serpente picaria, morderia, picaria, machucaria o calcanhar do descendente, mas foi com o pé machucado que ele pisou na cabeça da serpente. Eu digo que aonde você foi ferida, essa é a tua maior força. O diabo conhece, não por onisciência, ele entende pelas coisas do seu dia a dia, e ele vê que você é uma mulher eloquente, aí ele quer que você era uma criança, ele observou, por observação, ele viu que você, quando criança, você era líder. Essa mulher aqui, quando crescer, ela vai ser líder. Você já viu criança que é nato? A liderança é um dom de Deus. E ele fala: eu vou roubar. Como é que ele vai roubar a liderança? Eu vou machucar. Quando ela ficar machucada, abaixa a autoestima dela. Vai falar que ela não é nada. Que ela é, todo mundo pisa em cima dela. Eu roubei, pronto, roubei a liderança dessa menina. Aí ele vê outra menina tagarela. Fala, é uma facilidade para enrolar todo mundo. Enrola a mãe, enrola todo mundo. É uma facilidade. Essa menina ri fácil, fala fácil. Eu vou roubar o sorriso. E eu vou roubar a capacidade de falar. E assim ele observa a gente quando a gente é criança. Os maiores roubos que você já teve na sua vida é naquilo que você vai ser mais forte a partir de hoje. É a tua força. Ele te observou. Como é que Israel, ele observa o inimigo? Como? Ele observa os pontos fracos do inimigo. Por que que hoje ele está falando: eu vou revidar para o Irã? Porque ele sabe que o Irã é muito grande. O Irã está isolado. Mas tem outros países. Não vou dar aula de geopolítica, não. Mas o Irã tem um território muito grande e não tem um exército tão preparado. Tem arma poderosa, mas não tem um exército para guardar todo o território. Então Israel sabe como atacar o Irã. Ele sabe qual é a força do Irã e qual é a fraqueza do Irã. O teu inimigo sabe qual é a tua força por observação e sabe qual é a tua fraqueza. Mas ele não contava com Abigail. Ele conhecia a força de Abigail. Ele mesmo. Por que ela casou com Nabal? Não sei se foi casamento arranjado ou se foi a baixa autoestima. Sabe aquela coisa? É a última Coca-Cola do deserto. Quantas aqui entram nessa? É a última Coca-Cola do deserto. Queridas solteiras, quantas solteiras tem aqui?
Fica de mão levantada. Eu agora declaro em nome de Jesus que você não vai cair na armadilha da última Coca-Cola do deserto. Deus tem o homem certo no tempo certo para a tua vida. Não é o desespero. Queridas, não é o desespero nem a baixa autoestima que vai te levar para o casamento errado. Você vai casar com a pessoa certa que Deus preparou no tempo certo, em nome de Jesus. As casadas, levanta a mão. Já bebeu a Coca-Cola, agora não tem jeito. Agora, pode ficar com a mão levantada. Mas eu tenho um Deus. Já desistiu da Coca-Cola? Eu tenho um Deus que conserta tudo. E mesmo que você tenha casado dessa forma, mesmo que você esteja vivendo situações como de Abigail, eu quero declarar que Deus pode mudar a sua situação. Não é você com as suas mãos, mas é Deus. Basta você ser cheia do Espírito para que tudo possa acontecer. Amém? Então, aí Deus te dá a coroa e tira a cinza. E aqui está escrito, aqui está escrito ainda, no versículo 7. Em lugar da vossa vergonha tereis o quê? Dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Qual mesmo é o nome de Abigail? Nunca mais você vai esquecer. Qual é o mesmo nome de Abigail? Alegria do Pai. Perpétua alegria. Eu não estou falando de uma vida sem problema. Eu estou falando de uma vida, quando o problema chega, você sabe o que fazer, você sabe o que orar, você sabe o que falar e você vê a situação transformada diante dos seus olhos. Quando eu olho para a igreja primitiva era cheia do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que fizeram a diferença. Não é que eles não tinham problema, mas quando o problema chegava, eles saíam como super-heróis. E assim Deus tem uma galeria de heróis e heroínas, e você faz parte dessa galeria. Deus está dizendo para você: eu vou te dar uma força que vem do céu, eu vou te dar uma alegria que vem do céu, eu vou te dar uma unção que vem do céu, eu vou te dar a paz que vem do céu, e você vai viver o que Abigail viveu. Ah, que tremendo que Abigail viveu. Ela ouviu aquilo. Eu garanto que o coração de Abigail começou a palpitar. Davi parou. Davi não vai destruir. A minha casa não vai ser destruída. O Senhor ouviu a minha oração. Eu garanto que enquanto ela estava andando em direção a Davi, essa mulher orou: Deus me dá graça, Deus me dá misericórdia. Volta lá para em 1 Samuel 25. E eu quero mostrar para você o que Saul falou para ela. Eu quero deixar marcado aqui, porque eu vou voltar aqui. Porque nós vamos orar, queridas. Em 1 Samuel 25, olha o que Davi fala para ela. No versículo 33. Ele ficou encantado. Ele falou: bendita seja a tua prudência. Bendita seja tu mesma. Sabe o que é bendita? Abençoada. Você é abençoada de Deus. Olha, eu vou dizer a mesma palavra que Davi falou. Quantas mesmo aqui são Abigail? Então é você mesmo que vai receber essa palavra. Eu quero dizer que você é bendita de Deus. Bendita seja a tua prudência. Bendita seja você mesmo. E ele continua que hoje você impediu que uma tragédia, resumindo, que eu derramasse sangue da forma errada. E ele disse no versículo 34: porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressasse. Viu a pressa? Se você não se apressasse, eu iria fazer a coisa errada. Mas como você se apressou, Deus fez a sua intervenção na tua vida, na minha vida. É o que Davi falou: a tua vida, a tua casa, os teus filhos não vão ser tocados, os teus bens não vão ser tocados, e eu também não vou viver maldição, porque uma mulher cheia do Espírito de Deus se levantou.
Abigail, ela tinha duas escolhas o tempo todo: ser vítima ou ser heroína. Você quer ser heroína de Deus? Ela escolheu: não quero ser vítima, eu quero ser heroína. Se manter fraca ou ser forte em Deus. Senhor, a minha força acabou, a minha paciência acabou, mas agora manda a sua força. Essa mulher, entre a fraqueza e a força, ela escolheu se levantar depressa. Ela saiu da tristeza depressa. Ela saiu do medo depressa. Ela saiu da zona de conforto depressa. Esta mulher, ela tinha sempre, Jesus é o caminho. O que mais? A verdade e a vida. Ela podia escolher o atalho. Não, sabe uma coisa? Eu vou ficar em casa, vou brigar muito com meu marido e vou tentar me defender sozinha. Ia ser a ruína da vida dela. Ela podia escolher o atalho, a mentira do diabo, e ela podia escolher a morte. Mas essa menina, a chamada Abigail, ela escolheu o caminho, a verdade e a vida. E você, hoje, eu posso dizer para você, Abigail, uma mulher cheia do Espírito. E qual foi o final da história de Abigail? Ela não precisou fazer nada. Nabal, não estou falando que isso vai acontecer com a Coca-Cola que você tomou, hein? Pelo amor de Deus. Eu estou falando que quando ela chegou em casa, Nabal não mudou. Nabal estava zombando, Nabal estava bebendo, Nabal estava irado, Nabal não mudou. Mas ela mudou. Ela voltou feliz. Ela voltou cheia do Espírito. Nabal morreu. E essa mulher, a vida dela foi transformada. Eu não estou, de novo, gente, essa é a história de Abigail. Eu só estou falando, eu só trouxe Abigail para você saber que uma mulher cheia do Espírito Santo, ela mudou duas histórias. Ela evitou duas tragédias, só porque ela era revestida de poder, restaurada, renovada, abençoada, ungida por Deus. E eu quero saber mais uma vez, quantas aqui querem ser tão cheias do Espírito quanto Abigail? Então fique em pé agora. Existem vários tipos de Abigail. Eu quero primeiro chamar aqui, eu gostaria de chamar aqui à frente, eu gostaria que os músicos pudessem subir. Eu gostaria de chamar aqui à frente, porque Abigail era uma mulher de dores. Você tem noção do que essa mulher vivia diariamente? Já falamos tanto. Eu nem vou me estender falando quais os tipos de ferida. Mas essa mulher, ela chegou, em algum momento, ela chegou diante de Deus dizendo: eu entrego os pontos, eu não aguento mais. Eu não aguento mais acordar e dormir sendo ofendida, sendo desvalorizada. A gente não tem informação de como foi a infância dela. Será que a infância dela foi também sem afeto? Em Israel se fazia casamentos arranjados. Será que ela olhou para aquele homem e falou: não amo esse homem? E será que ela foi desvalorizada já desde a sua casa pelo seu pai? Será que ela viveu? Será que em algum momento ela foi violentada? Eu não sei, quando a gente chegar no céu, vou conversar com a Abigail. Eu tenho certeza que o diabo queria destruir essa mulher de todas as formas. Ela já chegou no casamento destruída, e no casamento ela foi muito mais destruída. As feridas, elas têm a capacidade de nos paralisar. Por isso, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Apresenta a sua vida diante de Deus. Aí você vai falar: vou falar o quê? Ele conhece a minha vida. Conhece. Mas ele gosta que as suas filhas falem para ele. Fala onde está doendo. Fala qual é a sua dor. Fala qual foi a sua tragédia. Fala para ele qual é o teu trauma. Fala: pai, eu estou te apresentando essa dor. Não aguento mais. Se o Senhor não fizer algo, eu não suporto. Algumas aqui chegaram aqui sem esperança. Outras arrastando os pés. Outras já dentro de uma crise de depressão. Sabe, tem amigos tão legais, como aqueles que carregam o aleijado. Aqueles 4 amigos que falaram: você não tem força para andar, mas a gente vai te carregar. Talvez tenha sido uma amiga que disse: olha, eu vou te levar para um lugar onde você vai melhorar. Porque Deus está te esperando naquele lugar. Ele está te esperando. Ele conhece a tua dor, mas Ele quer que você diga para Ele: me cura,
me restaura. Eu entrego o meu coração. Eu não posso mudar o passado, eu não posso mudar as pessoas, mas o Senhor pode fortalecer o meu coração. O Senhor pode curar. Aonde eu fui destruída, eu posso ser restaurada. Aonde eu fui destruída, eu posso ter a minha força restabelecida. Entrega agora o seu coração ferido para Ele.